Então, eu vou passar aqui, tentar passar um pouquinho mais rápido aqui sobre a questão de algumas terminologias de transmissão, certo? Como eu estava falando, o sucesso na transmissão de dados ele vai depender de muitos fatores, né? Você tem que olhar a questão do sinal, propriamente dita, a qualidade do sinal, tá certo? Então, como eu falei, o sinal ele precisa ser adequado ao meio físico que você está transmitindo. Se esse sinal ele não é adequado ao meio físico, você vai ter um problema, né? Só para dar um exemplo, né? Um exemplo para vocês entenderem melhor. Vamos supor o seguinte: você gerou um sinal que é um sinal digital, certo? Você gerou um sinal que é dessa forma aqui. Então vamos supor que na saída do transmissor, em vez de ter sido um sinal analógico, tenha sido um sinal digital, desse jeito aqui. Ou seja, são níveis de voltagem, você gerou um sinal elétrico, que você, durante um tempo, você coloca uma voltagem positiva, certo? Durante um tempo, você coloca uma voltagem negativa ou uma voltagem zero, por exemplo. Então, você consegue gerar esse sinal representando esses diferentes níveis, nível positivo, nível alto e nível baixo, tá? Esse tipo de sinal digital, ele não é adequado para você fazer uma transmissão sem fio, certo? Uma transmissão wireless que faz uso de antenas e propaga o sinal pelo espaço aberto, né? Pelo ar. Esse tipo de meio físico, que é o meio físico wireless, ele não é adequado para você transmitir um sinal digital, onde você tem níveis de pré-determinados, níveis altos e níveis baixos. Por quê? Porque a atenuação que ocorre no sinal, ou seja, a deformação que o meio físico sem fio, né, provoca no sinal digital, ele chega muito distorcido no destino, tá certo? Ele é descaracterizado por causa por causa dos fenômenos físicos que acontecem na transmissão sem fio, né, na propagação desses sinais. Esse sinal digital ele chega muito diferente do que você gerou, né? E ao chegar muito diferente, o receptor, ao receber esse sinal, ele não consegue retirar dele a informação que você tinha colocado, tá certo? Por causa dessa transformação do sinal que aconteceu, que deteriorou o sinal, tá? Então, por isso que a gente diz, se você quer transmitir um sinal digital desse tipo aqui, né, você tem que utilizar um meio guiado, que a gente chama, né, que é um meio físico através de cabos. Cabo de rede, um cabo telefônico, um cabo coaxial, por exemplo. Tá? Então, quando eu falo de qualidade do sinal, eu estou falando da forma que o sinal é gerado. Você tem que se preocupar se a forma dele está adequada, tá certo? Outra coisa que interfere no sucesso ou no fracasso dessa transmissão de dados é o meio de transmissão que você utiliza, tá certo? Então, tem meios de transmissão que são mais comportados, né, que sofrem menos interferência, e tem outros meios que não. Né? Um meio sem fio, por exemplo, ele está exposto a mais ruídos, ele está exposto a mais interferências. Então, as características do meio também vão impactar. E aí eu falei para vocês, né, a questão do meio guiado e meio não guiado. Né? O meio guiado é quando você tem um meio físico que é fabricado, né, com materiais especiais para propagar um sinal elétrico ou para propagar um sinal eletromagnético, tá? E o meio não guiado é o meio wireless, é o meio sem fio, tá? Você pode transmitir um sinal sem fio, né? Através do ar, que é essa comunicação comum que a gente utiliza no nosso dia a dia, né? Quando a gente usa o celular, quando a gente usa o Wi-Fi, né?
Mas essa comunicação sem fio também, ela pode acontecer no vácuo, né? Quando a gente tem um sinal que se propaga no espaço sideral, né? A gente está, por exemplo, quando a gente lança uma sonda, né? Que vai tirar fotos de planetas, né? Por exemplo, uma sonda que a gente mandou para tirar fotos de Júpiter, por exemplo. Né? Então, essa foto que ela tira de Júpiter, ela é transmitida sem fio, né? Através de uma antena da sonda, né? Esse sinal eletromagnético ele se propaga pelo vácuo, ele se propaga pelo espaço sideral até chegar na Terra. Né? Então, aqui na Terra tem uma antena parabólica que vai escutar o sinal que foi transmitido pela sonda. Né? Então, esses bits da imagem da foto que foi tirada de Júpiter, né, eles vão sendo transmitidos pelo vácuo até chegar aqui na Terra. E aí aqui eles são recebidos e são reunidos de volta numa imagem, né, para formar os pixels daquela imagem. Outra coisa também, uma outra comunicação que pode acontecer é a comunicação pela água do mar, né? Se a gente estiver falando, por exemplo, de submarinos que precisam se comunicar com a estação marítima ou um submarino com outro, né? São informações que são transmitidas através da água do mar e não tem nenhum cabo, né? Essa informação ela é propagada por esse meio físico que é a água do mar, ok? Então, vou passar aqui que tem coisas que são mais simples aqui, que vocês podem ler e entender facilmente, né, algumas terminologias. E eu queria passar para esse slide aqui para falar um pouquinho com vocês sobre alguns conceitos sobre espectro de frequências e largura de banda. O pessoal está tranquilo até agora? Vocês estão acompanhando bem aí? Bebendo uma aguinha aqui para continuar. Se tiverem dúvidas, tá? Podem colocar aí no chat. O Rodrigo ele tá atento aí para ver as perguntas de vocês. Então, um sinal que o transmissor ele gera, né? E depois que o receptor também vai receber esse sinal, você pode interpretar ou visualizar esse sinal de duas formas principais, tá? Que é importante a gente conseguir visualizar os sinais para saber, né, como codificar a informação que a gente está querendo transmitir, né? Tanto codificar como decodificar, e também para entender quais são as coisas que podem distorcer essa informação ou distorcer esse sinal, tá? Então tem duas maneiras da gente visualizar esses sinais. Uma coisa é no domínio do tempo, tá? E outra é no domínio da frequência. Basicamente, é como se você desenhasse o teu sinal ou fizesse um plotasse o teu sinal num gráfico onde o eixo X vai ser diferente. Tá? No domínio do tempo, o eixo X vai ser o tempo, certo? Aqui, ó, por exemplo, isso aqui é a representação de um sinal, certo? Esse de cima aqui. Isso aqui é a representação de um sinal, onde você aqui no eixo Y coloca a voltagem, a amplitude do teu sinal elétrico em volts, tá? E no eixo X você coloca o tempo, né? Então aqui é uma representação de um sinal analógico, tá? Por que é analógico? Porque a amplitude desse sinal, vejam que ele não tem mudanças bruscas, né? Ele é uma mudança que é contínua, né? O próximo valor do sinal ele está muito próximo do valor anterior. Então você tem essa caracterização contínua do sinal, tá? Um sinal digital, qual é a principal característica dele? Você tem níveis
pré-determinados. Nesse caso aqui, você tem um nível alto, né? Que é uma voltagem positiva, por exemplo, e tem um nível baixo, que aqui é um sinal com a voltagem nula, voltagem zero, tá? Então, voltagem zero vai representar uma coisa, né? Voltagem positiva vai representar outra. Então, geralmente, os sinais digitais, eles representam uma sequência de bits, né? Então, o bit zero pode ser codificado como nível baixo ou nível alto, e o bit 1 a mesma coisa, vice-versa, né? Se você codifica o seu bit zero como nível alto, né? O bit 1 vai ser o nível baixo, ou então o contrário, certo? Então, você veja aqui que esse sinal ele está sendo representado aqui no domínio do tempo, né? O eixo x é o tempo, né? E o eixo y são os níveis que aquele sinal vai ter, ok? Então, aqui eu já falei que o analógico, o sinal varia de forma comportada, e no digital ele muda abruptamente para níveis que são constantes, tá? Nesse meu sinal digital aqui, eu tenho dois níveis, tá certo? Mas nada impede que o meu sinal digital ele possa ter quatro níveis, ele possa ter oito níveis. Geralmente, deixa eu ver aqui uma coisa. Tá. Geralmente esse número de níveis ele é uma potência de 2, tá certo? Justamente porque esses sinais digitais eles vão transmitir cadeias de bits, né? Então, se você codifica um bit em cada sinal, né? Quanto é que é 2 elevado a 1? Se tem, é como se fosse assim, ó. Você tem 2, espera aí, 2 elevado a b. Ver se eu boto isso. Consigo botar menor não. 2 elevado a b. Isso aqui é m igual. Se eu tenho m igual a 2 elevado a b, m é o número de níveis e b é número de bits. B é o número de bits por símbolo, tá? E M é o número de níveis possíveis que esse símbolo ele pode ter, tá? Então como é que é isso aqui? Quando você tem uma transmissão de um sinal que é binário, onde você codifica um bit em cada símbolo, né? Um bit é b igual a 1, né? Então, quantos níveis eu vou ter? 2 elevado a 1, 2, né? Então, se eu tenho uma transmissão binária pura, eu tenho dois níveis, de acordo com essa figura aqui. Eu tenho um nível alto e um nível baixo, né? Tenho dois níveis, m igual a 2, por quê? Porque eu estou codificando um bit de cada vez, um bit por símbolo, tá? Mas esse símbolo, ele pode agrupar mais de um bit também. Ele pode agrupar 2 bits, ele pode agrupar 3, ele pode agrupar 4, ele pode agrupar 5, ele pode agrupar um número maior de bits, tá? Vamos pegar o exemplo de 2 bits, né? Cada símbolo agora agrupa 2 bits, né? Em vez de eu transmitir um bit de cada vez, eu vou transmitir 2 de cada vez, tá? Então, se b é igual a 2, quantos níveis eu vou ter na minha modulação? Vou ter 4, né? 2 elevado a 2 vai dar 4. Então, m igual a 4, né? Eu tenho 4 níveis. Se eu for representar esse sinal de 4 níveis numa representação digital desse tipo aqui, é como se eu tivesse linhas constantes, né?
mas em 4 possibilidades diferentes aqui no eixo Y. No eixo Y, em vez de eu ter somente 2 níveis, eu vou ter 4 níveis constantes, tá? E esse meu sinal, ele vai poder ser representado em qualquer um desses 4 níveis ao longo do tempo. Então vejam aqui que nessa transmissão aqui, nesse exemplo que eu estou colocando aqui, é como se eu estivesse transmitindo essa cadeia de bits aqui, ó. Vamos supor que o nível baixo é o bit 1 e o nível alto é o bit 0, tá? Então, que sequência de bits eu estou transmitindo aqui? Eu estou transmitindo 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1 e assim por diante, tá? Ó, esse zerozinho aqui é esse nível baixo aqui, tá? Esse bit 1, ele é esse, eu botei demais, peraí. Esse bit 1 está sendo representado por esse nível alto, né? Esses dois níveis baixos aqui estão representando esse 0 e esse 0, e assim por diante, tá certo? Então, eu tenho uma informação que é binária, está sendo codificada em um sinal digital. Beleza, mas eu estava falando da questão do domínio do tempo e do domínio da frequência, né? Tem alguns conceitos da questão do domínio do tempo. Um dos principais conceitos é a questão do período do sinal, né? O período do sinal, que é esse T grande aqui, ó, ele é o inverso da frequência do sinal, tá? Esse período é o espaço de tempo, a duração de tempo em que o sinal começa a se repetir. Então, se você pegar essa senoide aqui, né? Ela aumenta, diminui, depois começa a aumentar. E a partir desse ponto aqui, ela começa a se repetir, tá? Então, esse tempo daqui para cá é o tempo T, T grande, que é o período desse sinal aqui, tá? Que é inversamente proporcional à frequência. Então, quanto maior a frequência, mais rápido esse sinal ele varia, tá? Quanto menor a frequência, mais devagar esse sinal varia, tá? Você pode ter um sinal digital, você pode ter um sinal periódico sendo um sinal analógico ou um sinal digital, né? Vejam que esse sinal aqui é um sinal digital, ele também tem um período, né? Ele é uma onda quadrada, mas ele começa a se repetir a partir desse tempo t aqui também. Outra coisa que é interessante vocês verem, né? Quando a gente está falando de transmissão de sinais analógicos, geralmente, na grande maioria das vezes, os sinais analógicos que são utilizados nos meios de comunicação, né, você pode representar eles no domínio do tempo como um sinal senoidal, certo? Como uma onda senoidal, ok? Desse tipo aqui, ó, tá? Isso aqui é uma onda senoidal, tá? Que é esse tipo de onda que é a onda utilizada nas transmissões analógicas. Quando você gera o teu sinal analógico para ser transmitido por um meio físico, tanto guiado como não guiado, você gera ele na forma de uma onda senoidal. Por quê? Porque essa onda senoidal ela tem umas características interessantes que casa muito bem com a necessidade da gente codificar a informação nessa onda senoidal. Porque qual é o nosso objetivo principal? O nosso objetivo principal é que a gente tem uma mensagem, que a gente digitalizou essa mensagem, ela é transformada em zeros e uns, e esses zeros e uns, a gente quer codificar isso em um sinal que a gente vai transmitir, tá? Se eu estou dizendo para vocês que um dos principais sinais que a gente gera é um sinal senoidal, né? Eu preciso codificar esses meus zeros e uns nessa onda senoidal, tá? Então, a onda senoidal, ela tem 3 características principais que eu posso modificar nela, tá?
Uma primeira coisa que eu posso modificar é a amplitude. Eu posso fazer com que essa onda senoidal ela seja mais alargada no eixo Y ou menos. Então, eu posso medir, eu posso modificar a amplitude dela, né? Falando matematicamente, né, essa é a equação de uma onda senoidal, né? Então, se eu mexo a amplitude, né, eu mexo nessa variável A aqui, tá? Esse A aqui é a amplitude da onda senoidal. Outra coisa que eu posso mudar nessa onda é a frequência dessa onda que está sendo mostrada por essa variável f aqui, tá? F é a frequência da onda senoidal e eu posso modificar ela, tá? Eu posso, por exemplo, aqui nessa figura aqui eu modifiquei a amplitude, tá vendo? Ó? Nessa senoide a amplitude é 1, certo? A igual a 1. Nessa outra aqui, o A é metade, é 0,5. Então veja que eu modifiquei no eixo Y aqui, tá? Mas vejam que a frequência se manteve constante, F igual a 1, F igual a 1. Ou seja, a velocidade da oscilação dessa onda não modificou. O período dela permaneceu o mesmo. É diferente, por exemplo, nessa figura de baixo. Nessa figura de baixo aqui, ó, a amplitude permaneceu constante, A igual a 1, tá? Mas a frequência eu dobrei. Aqui é F igual a 1, aqui é F igual a 2. O que acontece quando eu dobro a frequência? Né? O período diminui pela metade. Ou seja, aqui a onda ela está oscilando de forma mais rápida do que aqui, certo? Uma outra terceira coisa que eu posso modificar é a fase da onda, tá? A fase da onda é essa variável φ aqui, ó, que aparece aqui nessa equação, tá? O que acontece quando eu mudo a fase? Vamos comparar essa onda senoidal, certo? Com essa. A amplitude eu vi que a amplitude dessa aqui é menor, né? 0,5, essa é 1. Tudo bem. A frequência é a mesma, F igual a 1, F igual a 1, mas a fase é diferente. Essa, a fase é 0, e essa, a fase é π sobre 4. Em radianos, π sobre 4 vai dar 45 graus. Tá? Então, o que foi que aconteceu quando eu modifiquei a fase? Né? É como se eu pegasse a onda senoidal e deslocasse ela para a direita ou para a esquerda. Vejam que aqui, quando a fase é 0, né, quando o eixo x é 0, né, o eixo y é 0, ou seja, o seno de 0, né, é 0. Tá? Quando eu coloco π sobre 4, né, eu desloquei essa minha onda para a esquerda, tá? E agora, quando eu coloco o valor zero aqui, o meu seno não vai dar mais zero, né? Porque lá na equação aparece um π sobre 4 lá, né? Então ele vai dar um valor diferente de zero aqui. Mas é como se eu tivesse deslocado a onda. Se eu voltasse para a fase zero, é como se eu pegasse essa senoide e trouxesse ela para a direita de novo, né? E o zerozinho aqui da senoide ia aparecer bem aqui nesse zero aqui no início do gráfico, tá bom? Então eu posso modificar essas três coisas na senoide: a amplitude, a frequência e a fase. E isso vai dar origem a diferentes técnicas de modulação que a gente chama. O que é a modulação? São técnicas que eu utilizo para modular essa minha onda senoidal, tá? Modular no sentido de modificar, tá? Então, voltando aqui, se eu modulo a amplitude, eu modifico a amplitude da onda. Se eu modulo a frequência, eu modifico a frequência dela. Se eu modulo a fase, eu modifico a fase. Então, isso vai dar origem a diferentes técnicas de modulação que a gente vai estudar na próxima, na seção 2 dessa camada física.
né? Que é o assunto da próxima aula. Ok, vamos passar aqui adiante. Só um minutinho que eu vou botar aqui para carregar o computador. Tá, agora a gente estava falando do domínio do tempo, né? Vamos falar um pouquinho sobre o domínio da frequência. O domínio da frequência não é uma forma trivial da gente visualizar os sinais, tá? Porque a gente está mais acostumado a ver gráficos no eixo temporal, né? Ou seja, aquela amplitude daquele sinal vai variando com o tempo, tá? Mas o domínio da frequência uma forma de visualização dos sinais que ele é muito rico, né? Porque ele traz algumas informações que são intrínsecas daquele sinal que não estão visíveis no domínio do tempo, tá? É como se fosse mais ou menos assim, o domínio do tempo é como se fosse uma foto que você tirasse, né? E você está vendo a superfície do sinal, tá bom? O domínio da frequência é como se fosse um raio-x, certo? É uma foto diferente, mas você consegue ver nas entranhas daquele sinal, tá certo? Você consegue retirar informações daquela foto que você não tinha antes, você não conseguia visualizar antes com uma foto normal, tá certo? Então, um sinal eletromagnético, quando a gente, que é esses sinais que a gente transmite nas redes, né, ele é formado por diferentes frequências, tá bom? Por exemplo, esse sinal senoidal aqui, vamos pegar esse sinal S de T aqui, tá? Esse sinal S de T, eu representei esse sinal como a junção de duas ondas senoidais, tá? Essa é uma primeira onda, ó, seno de 2πft, tá? E essa é uma segunda onda, 1/3 de seno de 2π 3ft, tá? E aqui eu ainda tenho no final aqui uma constante aqui que eu multiplico, né, a combinação dessas duas senoides. Então, vamos representar cada senoide de forma individual, né? Esse, essa onda senoidal seno de 2πft está sendo representada por esse gráfico aqui embaixo, certo? Ó, seno de 2πft. Ele é uma onda senoidal que tem amplitude 1, né? E período de 1t. Tá? Eu estou deixando aqui em função dessa variável t grande, que é o período. Tá? Estou normalizando pelo período. Então, essa onda ela vai variar dessa forma. Vamos pegar essa segunda componente aqui, ó, 1/3 de seno de 2π 3ft. Né? Então, a amplitude ela é 1/3 da anterior, ou seja, a representação dessa segunda componente aqui, tá? Ela está sendo nesse gráfico aqui, ó. A amplitude é 1/3, veja que a amplitude aqui é menor do que essa, né? Tá? A frequência é 3f. Então, o período vai ser dividido por 3. Se eu divido o período por 3, né, é como se a minha onda senoidal ela variasse mais rápido. É o que está acontecendo também aqui, né? Essa onda senoidal aqui, ela varia 3 vezes mais rápido do que essa. É isso que diz esse 3f aqui, ok? Beleza, então, se eu pego essa onda senoidal, que é esse primeiro elemento aqui, primeira componente, que é dado por esse gráfico, somo isso com uma outra onda senoidal, que é dado por esse gráfico, e pego esse resultado e multiplico por 4 dividido por π, que resultado vai ser esse? Vai ser esse gráfico bem aqui embaixo, certo? Vejam, agora me digam, se vocês visualizassem esse gráfico,
vocês conseguiriam identificar de forma fácil que ele é a soma dessa senoide com essa? Né? Depois que eu digo para vocês, pode até ficar mais fácil de visualizar, mas se eu não tivesse dito essa informação, ia ser difícil para vocês, né? Ou seja, se eu pego um sinal desse tipo e quebro ele em componentes menores, certo? Em componentes individuais, eu consigo estudar as componentes individuais de forma muito mais detalhada. Ou seja, é como se eu tivesse tirando um raio-x desse meu sinal aqui, certo? E vendo informações nesse raio-x que antes não estavam visíveis para mim. Porque agora eu consigo interpretar essas componentes individuais de forma mais detalhada. Eu consigo ver a amplitude de cada uma, eu consigo ver a frequência de cada uma, eu consigo ver a fase de cada uma, certo? E aí que tem uma coisa muito interessante que foi descoberta por um cara chamado Fourier. Tá? Cadê o texto? Teve um matemático que viveu, não sei qual foi o século que ele viveu, há muitos anos atrás, que foi o Fourier, que ele fez uma análise, ele era um matemático, certo? Então ele começou a ver, né, a parte matemática por trás desses sinais e por parte das ondas senoidais. E ele fez uma descoberta muito interessante. Ele fez a descoberta que depois ficou conhecida como essa teoria dele ficou conhecida como a análise de Fourier, tá? Eu acho que eu tenho escrito aqui em algum, tá aqui. A análise de Fourier, o que foi que ele descobriu? Ele descobriu que qualquer sinal eletromagnético que você represente no domínio do tempo, né, ele consiste em uma coleção de sinais analógicos periódicos que ele poderia representar por ondas senoidais, com diferentes amplitudes, frequências e fases, né? Então, esse exemplo que eu dei para vocês, que esse sinal analógico, eu descobri qual foi a composição dele, né, a coleção de sinais analógicos periódicos, né, eu descobri que tem dois sinais analógicos periódicos que compõem esse sinal, né, que é esse cara, é o primeiro, e esse aqui é o segundo, tá? E a junção deles dois dá perfeitamente o meu sinal original, tá? Então eu quebrei esse meu sinal em duas componentes de ondas senoidais, tá? Então é o que a gente chama de componentes de frequência, tá? Esse sinal ele é composto por duas componentes de frequência, porque quando eu representar essas duas senoides a forma na forma de frequência, vai ficar mais claro para vocês essas componentes, tá? E isso que eu mostrei aqui para vocês, nesse exemplo, ele pode ser utilizado para qualquer sinal que vocês imaginarem. Tá? Vocês podem pegar qualquer sinal que vocês criarem, sempre vai existir, né, uma soma de ondas senoidais que combinadas vão dar aquele sinal original. Pessoal, deixa eu só ver aqui, tem alguém com o áudio aberto? Deixa eu ver se eu consigo fechar aqui. Pronto, deu certo. Então vamos pegar outro exemplo aqui. Vamos pegar, por exemplo, uma onda quadrada. Vocês estão vendo aqui que essa onda quadrada ela é perfeitinha, né? Tem um nível lá no 1, tem um nível no -1, né? E ela é uma onda periódica, tá? Tem um período, beleza. Agora deixa eu mostrar para vocês uma coisa interessante. Se eu pegar três componentes, três senoides, uma com a frequência F, a outra com a frequência 3F, a outra com uma frequência 5F, né? E eu vou também modificando aqui as amplitudes delas. Quando eu faço esse cálculo aqui, né, isso me dá essa onda aqui, tá? Agora eu vejo a diferença dessa para essa de baixo. O que foi que eu fiz aqui embaixo? Eu adicionei uma frequência a mais.
eu adicionei uma senoide a mais, que foi a senoide com frequência 7F e amplitude 1/7, né? O que é que aconteceu daqui de cima para cá de baixo, né? Essa, nessa parte aqui em cima e aqui embaixo, vocês vejam que a variação do sinal ele varia um pouquinho mais rápido, aqui ele varia mais lento, né? Ele tem 3 ondinhas, aqui ele tem 5 ondinhas, né? Então, o que aconteceu é que esse sinal aqui de baixo, ele se aproxima mais de uma onda quadrada do que esse sinal aqui de cima, né? Então, o que acontece é que quanto mais componentes de frequência eu for adicionando, quanto mais ondas senoidais eu for adicionando esse sinal, mais ele vai ficar parecido com a onda quadrada. Então, no limite, né, essa onda quadrada ela é dada por um somatório infinito de senoides, né? E essas senoides, elas têm componentes de frequência que não são todos os componentes de frequência. De forma curiosa, se eu pegar somente as frequências ímpares, frequência 1F, 3F, 5F, 7F, 9, 11, 13, etc., até infinito, se eu pegar todas essas senoides com frequências ímpares e somar elas, elas vão me dar uma onda quadrada, né? Então, isso é feito através dessa teoria matemática, né, que o Fourier encontrou. Então, se eu pegar e representar isso no domínio da frequência, né, o meu eixo Y, o meu eixo X agora, ele não vai ser mais o domínio do tempo, ele vai ser o domínio da frequência. Vejam aqui que tem um Fzinho aqui embaixo. Então, se eu pego um sinal que é dado por essa forma aqui, ó, ele é formado pela combinação de duas senoides, uma com frequência 1F e outra com frequência 3F. Como é a representação desse sinal no domínio do tempo? É, cadê ela? É essa bem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, que aqui tem uma componente 1F e uma componente 3F? Então, esse sinal no domínio do tempo, como é que eu represento ele no domínio da frequência? Aparece bem aqui, ó. No domínio da frequência vai aparecer uma barra aqui na frequência 1F, que tem uma amplitude maior, de 1,3 mais ou menos, e uma barra no domínio no ponto aqui 3F, com uma frequência menor, com uma amplitude menor, certo? Como é que eu calculo, como é que eu calculo essa equação do domínio da frequência? Eu aplico uma operação matemática que é chamada transformada de Fourier. Eu não vou entrar em detalhes porque foge um pouco do objetivo da aula, tá? Mas a transformada de Fourier é uma transformação que você faz, é um cálculo que você faz, né, para mudar um sinal do domínio da frequência para o domínio do tempo ou vice-versa, do domínio do tempo para a frequência, né? Então, aplicando a transformada de Fourier, eu consigo chegar nessa transformação aqui, né, e nesse gráfico aqui, onde isso me diz que essa componente de frequência na frequência 1F, ela é mais forte do que nessa frequência 3F, tá? Então, isso é uma informação extra que é me dada quando eu faço essa análise no domínio da frequência, coisa que eu não teria olhando só o domínio do tempo, tá? Esse gráfico aqui de baixo, ele é um gráfico no domínio da frequência de um sinal, de um pulso quadrado no domínio do tempo. Então, se eu tenho um eixo que é mais ou menos assim, o eixo x e y, se eu tiver
Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui para vocês. Se eu tiver um gráfico mais ou menos assim, né, um pulso, eu tenho um zero, tenho um pulso quadrado, depois volto para zero, certo? Se isso aqui for no domínio do tempo, certo? Esse é o meu pulso quadrado no domínio do tempo. Como é que seria a representação dele no domínio da frequência? Seria esse gráfico aqui. Vejam que ele é um gráfico contínuo no domínio da frequência. Tá? Existem infinitas componentes de frequência, né, para representar esse sinal no domínio do tempo. Tá? Por quê? Porque é mais ou menos na linha do que eu falei aqui para vocês. Né? Uma onda quadrada, ele pega infinitas componentes de frequência para poder ser uma onda quadrada perfeita. Tá bom? Então, as ondas quadradas no tempo, elas têm essa característica na frequência de terem infinitas componentes de frequência. Tá? Vamos lá, pessoal. Tem mais coisa aqui para a gente comentar. Até agora está tranquilo em termos de dúvidas? Professor? Oi. Professor, o que é o eixo Y lá no gráfico do domínio da frequência? Pronto. Lá O no eixo Y tempo é a amplitude? é a amplitude do sinal. No domínio do tempo, o eixo Y é a amplitude do sinal. Tá? No domínio da frequência, esse eixo Y é o que a gente chama de. Deixa eu ter um termozinho para ele. É alguma coisa espectral. Caramba, me fugiu agora o nomezinho. Mas depois eu posso procurar e informar para você. Mas é como se fosse uma medida da força daquela componente de frequência, certo? Então, como eu comentei aqui para vocês, desse aqui de cima, essa componente de frequência, ou essa onda senoidal, que ela está aqui num F, ela não tem uma barra maior do que a do 3F, né? Então ela está indicando que essa componente é mais forte do que essa segunda, né? Nesse gráfico aqui da minha onda quadrada, né? As componentes de frequência mais baixas, elas têm mais força do que as componentes de frequência mais alta, né? Que ela vai, à medida que eu for aumentando a frequência, aqui que eu for alargando meu eixo X aqui, né, ela vai cada vez perdendo mais força. É como se você, quando visualizasse as componentes, né, por exemplo, se esse exemplo aqui, ó, desse gráfico no eixo da frequência, que tem uma barra maior no F, uma barra maior no 3F, ele corresponde a esse gráfico aqui, certo? Vamos analisar as componentes de frequência. Né? Tem essa componente, que é a primeira, tem essa componente que é a segunda. A componente da primeira, ela não tem uma amplitude maior, né? Ela não tem uma amplitude que vai de 1 a -1, né? Essa segunda, ela não tem uma amplitude menor, que vai de -0,3 a mais 0,3. Então, essa informação de amplitude também carrega uma informação de força do sinal, certo? Essa componente aqui, ela é mais forte do que essa, porque ela tem uma amplitude maior do que essa. Então, quando você aplica a transformada de Fourier, né, essa informação de amplitude diferente entre um e outro acaba sendo capturada pela transformada de Fourier e me dá essa informação de que a primeira barra é mais forte do que a segunda. Ou seja, ela está carregando mais energia do que a primeira senoide, ela carrega mais energia do que a segunda senoide. Está entendendo? Então, essa informação de força do sinal, ela também é capturada no domínio da frequência nesse eixo Y aqui. Né? E aí, esse S de F aqui é o que eu não estou lembrando o nome o nome técnico dele, mas é alguma coisa espectral, potência espectral, alguma coisa assim.
Depois eu posso perguntar. É densidade, professor? Pronto, densidade espectral. Exatamente, valeu, Rodrigo. Então, esse SF aqui é porque tem o ST, né? Cadê? Tem o S de T, que é o sinal no tempo, né? Que você aplica uma transformada de Fourier e esse cara se transforma no S de F, né? O S de F, ele é a densidade espectral daquele sinal S de T, tá? Então ele vai dar uma informação também de quão fortes são as componentes constituintes daquele sinal S de T. Deu para tirar a dúvida aí? É o Sim, Carlos obrigado. Magno, né? Beleza. Então vamos lá, pessoal. Uma coisa é quando a gente fala de espectro de frequências, o espectro de frequência é o conjunto de frequências que formam aquele sinal, tá certo? Então, quando a gente aplica a transformada de Fourier, verifica no gráfico quais são as frequências que aquele sinal possui, né? Então, aquela faixa de frequências que está contida naquele sinal, né, é o que a gente chama de espectro do sinal, tá? E aí tem o que a gente chama de largura de banda, tá? Largura de banda é justamente a faixa, tá certo? Você pode ter uma largura de banda absoluta, onde você pega desde a menor frequência até a maior, né? E aí você calcula uma diferença entre a maior frequência e a menor frequência, isso vai dar uma largura de banda absoluta, mas tem a largura de banda efetiva, tá? Por exemplo, fica bem claro quando a gente verifica esse, essa representação no domínio da frequência desse pulso quadrado aqui. Vejam que a largura de banda absoluta desse sinal vai ser infinita, porque eu falei para vocês que esse sinal ele vai diminuindo de força, essa densidade espectral aqui, ele vai diminuindo de força até à medida que eu aumento o eixo x, né? Mas ele vai até infinito. Então, o absoluto ele vai ser a largura de banda infinita, mas isso não é realizável na prática. Na prática, eu não tenho nenhum sistema de comunicação que permita a transmissão de uma largura de banda infinita de um sinal. Então, por isso que surge a largura de banda efetiva. A largura de banda efetiva vai ser uma faixa de frequências onde a maior parte da energia do meu sinal está contida, tá? Então, eu posso determinar, por exemplo, que até a frequência 4x, né, 4 dividido por x, concentra a maior parte da energia do meu sinal, certo? Porque a partir desse ponto aqui de frequência 4 sobre x, o sinal, a densidade espectral vai ser tão baixinha que não vale a pena mais eu calcular, né, ou eu considerar esses valores. A maior parte do meu sinal está daqui para cá, em termos de energia, tá? Por que que isso é importante? Porque eu posso agora utilizar um sistema de comunicação realizável na prática, né, que possa transmitir esse meu sinal aqui, certo? Porque eu vou estar perdendo um pouco de informação, vou, porque essas componentes de frequência daqui para cá não vão ser consideradas, né? É como se eu realizasse uma filtragem. Eu estou filtrando, né, jogando fora essas componentes maiores, né? E estou considerando só as componentes menores, tá? Então isso vai acabar distorcendo o meu sinal, né? O meu sinal que foi gerado de forma quadradinha, bonitinha, dessa forma aqui, ele não vai chegar no receptor de forma perfeita, né? Ele vai chegar um pouco distorcido, tá? Mas eu ainda consigo capturar a maior parte da energia que é contida nesse sinal. Então tem uma figurinha que é interessante, que é o seguinte, é essa figurinha aqui, ó. Imagina o seguinte, imagina que eu tenho uma sequência de bits
uns e zeros que eu preciso transmitir, né? E eu gero um sinal digital para representar essa minha sequência de bits. Então, o bit 1 eu represento como um nível baixo do meu sinal, o bit 0 um nível alto. E aí tem 4 bits uns seguidos, né? Então tem 4 níveis baixos, né? E assim por diante. Imagina que antes da transmissão eu gerei esse meu sinal digital e a taxa de transmissão desse meu sinal é 2.000 bits por segundo, certo? Então, quer dizer o seguinte, que durante um segundo eu transmito 2.000 bits. Se eu quiser calcular quanto tempo demora a transmissão de um bit, é só fazer uma regra de 3, tá? Então, em um segundo eu transmito 2.000 bits, em X segundos eu transmito um bit, tá? Então eu faço uma regra de 3, calculo o valor de X. Esse valor de X vai me dar a duração de tempo que eu utilizo para transmitir somente um bit, beleza? Então, ok. Eu estou transmitindo meu sinal com essa taxa de transmissão. Imagina que agora esse meu sinal aqui que eu gerei, o meu transmissor gerou, ele vai ser transmitido por um meio de transmissão, tá? Esse meio de transmissão ele é um meio físico, tá? Ele vai ter características físicas da forma como ele foi construído. Se ele é um cabo coaxial, ele vai ter algumas características, se ele é uma fibra ótica, ele vai ter outras, se ele é um cabo telefônico, ele vai ter outras características que vão depender até do material que é utilizado, né? Uma fibra ótica, eu tenho plásticos lá dentro, né? Fibras de vidro, né? Que vão refletir pulsos de luz, né? Se eu tenho um cabo telefônico ou um cabo de rede, eu tenho ali filamentos de cobre, né, dentro daquele cabo para propagar aquele sinal elétrico, tá certo? Então, o que acontece é que os meios físicos, eles acabam funcionando como se fossem filtros, certo? Esses filtros, eles vão deixar passar uma parte do sinal, né, e vão jogar fora outra parte do sinal. Então, se você visualizar isso no domínio da frequência, é como se componentes de frequência pudessem ser passadas por dentro do filtro e outras componentes de frequência são jogadas fora, tá? Então, quando a gente tem qualquer sinal, então pela análise do Fourier a gente descobriu que quando a gente tem um sinal, a gente pode quebrar esse sinal como como uma soma de várias ondas senoidais, né? A gente não viu isso? Então tem lá um conjunto de ondas senoidais que formam aquele meu sinal. Se eu deixo passar pelo meu meio de transmissão todas aquelas ondas senoidais, o meu sinal ele vai chegar intacto do outro lado, porque todas as componentes de frequência foram transmitidas. Mas, se o meu meio físico de transmissão ele for um meio físico que não é adequado para aquele sinal que eu estou utilizando, ou se ele é um meio físico muito simples, né, nem todas as componentes de frequência vão passar por aquele filtro. Ele vai deixar passar algumas, né, e outras não. Então, aqui nesse exemplo é o seguinte, essa ondazinha quadriculada é a onda original que eu transmiti, né, o meu sinal original que eu transmiti, mas eu vou passando isso por diferentes meios de transmissão. Nesse primeiro meio de transmissão, a largura de banda desse meu meio de transmissão é de 500 Hz, tá? O que acontece no sinal de onda quadrada que eu gerei com uma taxa de transmissão de 2.000 bits por segundo, o que é que acontece com ele se eu transmitir por um meio físico com largura de banda de 500 Hz, né? O que eu recebo no receptor é esse sinalzinho azul, tá? Ou seja, ele deixou passar algumas componentes de frequência, mas jogou fora muitas outras. Ou seja, houve uma distorção muito grande no meu sinal. Era para eu ter recebido a onda quadriculada, idealmente.
mas eu recebi a onda azul, que é bastante diferente da onda quadriculada, né? Agora imagina se o meu meio físico, se eu melhoro esse meio físico, se eu utilizo algum agora que me dá uma largura de banda maior, de 900 Hz, o que é que eu recebo lá no receptor? Essa outra onda azul aqui de baixo. Se eu aumento mais ainda a largura de banda para 1300, eu vou receber essa outra onda. Se eu aumento para 1700, se eu aumento para 2500, se eu aumento para 4000 Hz. Então veja que à medida que eu aumento a largura de banda do meu meio físico, né, a onda que eu recebo é cada vez mais próxima de uma onda da onda quadrada original que eu gerei, né? Justamente por causa da análise de Fourier, né? A gente viu uma onda quadrada ela é o somatório de infinitas componentes de frequência com frequências ímpares, né? Falei para vocês lá atrás, né? Então, não tem nenhum meio físico que vá me permitir eu transmitir todas as infinitas componentes de frequência. Mas se eu tiver um meio físico com a largura de banda efetiva, que me deixe passar as componentes de frequência mais fortes, eu não necessito transmitir todas as componentes de frequência da onda quadrada. Basta eu transmitir as mais fortes, certo? Então, se eu deixar passar pelo meu meio físico as componentes mais fortes, eu recebo um sinal no meu receptor que é bastante próximo do meu sinal original. Então, no meu receptor, fica mais fácil ele conseguir decodificar essa informação. Porque ele recebendo agora essa onda azul aqui de baixo, ele consegue facilmente identificar quais são os níveis altos e os níveis baixos, que é o que eu estou querendo fazer, né? Para saber se eu transmiti um zero ou se eu transmiti um 1, né? Então, vejam que com uma largura de banda de 4000 Hz, facilmente eu consigo fazer isso, né? Quando de 2.500, provavelmente o meu receptor ainda vai conseguir fazer, né? Com 1.700 também talvez consiga fazer, mas à medida que eu for diminuindo a largura de banda, o meu sinal ele vai ficar tão distorcido que o meu receptor provavelmente ele vai cometer erros na hora de decodificar a informação, tá certo? Então essa é, existe essa correspondência entre a largura de banda do meu sinal, né, combinada com a largura de banda do meio físico que eu estou transmitindo, que vai atuar como um filtro, né? Então, quando eu combino as duas coisas, né, eu tenho uma largura de banda efetiva, né, que vai permitir com que mais ou menos frequências do meu sinal sejam transmitidas. E isso vai ter um impacto direto na questão da qualidade do meu sinal recebido, tá?